Bom dia. Uma mensagem poderosa e bastante ousada para nossa manhã de hoje. O tema da live de hoje vai mexer com a sua cabeça e com o seu coração de uma forma um pouco mais intensa do que aquilo que nós já fazemos no dia a dia aqui. Se prepare, tá? O tema da live de hoje, para você que já está aqui, é a fresta por onde entra a traição ou a infidelidade sua de cada dia. Eu vou fazer uma pergunta aqui e ela precisa ficar aqui, porque eu gostaria que você me respondesse de acordo com aquilo que você entende. E nós vamos trabalhar essa questão da traição na live de hoje. E eu vou contar para você por que que eu estou entrando nesse assunto hoje, tá? Existe uma questão muito interessante que é o fato de que hoje as pessoas acabam por se casar de alguma forma aceitando a possibilidade de que no casamento haverá uma traição e isso é relativamente normal. Tanto para si, como um deslize seu, quanto para o outro, que pode também deslizar por causa de algum erro, de alguma culpa que eu tenha causado. Preste muita atenção nisso, porque isso estraga uma relação na matéria-prima, da base. Acreditar que a traição é algo indesejável, que eu não quero de jeito nenhum, que eu não aceito no âmbito do consciente de olhos abertos, porém, no âmbito do inconsciente, ali no coração de olhos fechados, entender que é relativamente normal uma traição, tanto pelo aspecto do outro deslizando e eu me sentindo culpado porque não fiz o meu melhor, quanto na justificativa minha de que eu, de repente, tenha o direito também de deslizar em determinadas circunstâncias. Eu vou bater muito forte em cima disso porque você precisa trazer para você a responsabilidade por um casamento à prova de traição. Não só a prova de divórcio. Porque um casamento à prova de divórcio, ele pode ter uma conotação de um suplício, de uma tolerância, de uma paciência sem limites, de uma santidade e uma caridade que não deveriam ser aí tão pregadas hoje em dia por alguns meios culturais, religiosos e sociais, de que você evita o divórcio a qualquer custo. Não. Você não evita o divórcio, você contorna o divórcio. Você não dá razões ao divórcio, você passa longe do divórcio. E é isso que nós vamos tratar hoje. Então, preste muita atenção porque tem uma pergunta: por que as pessoas traem? A minha esposa me perguntou ontem porque, diante das diversas situações que eu trato no dia a dia, eu levei uma para ela que me chamou a atenção e havia uma traição envolvida e ela diz: mas por quê? Por que tantas pessoas traem? E mais à noite, no final do dia, no final da noite, eu fui assistir a série do Schwarzenegger e ali ele também reconhece, ele assume em público, numa série, né? Ele pela própria boca que ele traiu e teve um filho com a mulher que trabalhava na casa dele, da esposa. Ele sendo o esposo da Maria, uma das Kennedy dos Estados Unidos. Então, a gente fica se perguntando qual é a razão. Será que existe uma justificativa e qual é para que as pessoas traiam no casamento? Essa dor, essa mácula, essa mancha que fica marcada no coração de quem é traído e também de quem trai, para continuar no dia a dia olhando um para o lado, um para o outro, nos olhos, deitando na mesma cama, olhando para os filhos e carregando isso. Você vê o homem de aço
começando a, de maneira controlada, né, chorar, os olhos vermelhos ali na série, assumindo diante das câmeras para o mundo que ele cometeu uma traição com a sua esposa. Um homem rico, famoso, inteligente, casado com uma mulher fantástica em todos os aspectos, com uma família fantástica, traiu. E a minha pergunta é: por que você ou eu trairíamos? Por que você ou eu trairemos? Se você descobrir o que leva uma pessoa a ficar num ponto de conflito entre traio ou não traio, você vai evitar isso a todo custo e não precisará passar por essa dificuldade, que é uma dificuldade de vencer a tentação da traição numa determinada circunstância, porque isso não pode acontecer. Você precisa caminhar por um caminho onde você não é levado à necessidade de escolher entre trair ou não trair. Então vamos lá. Se você que está aqui comigo tem uma resposta para isso, me responda. Por que tantas pessoas traem? Lá no final eu vou trazer uma resposta junto com a sua e nós vamos conciliar essa reflexão. Perceba que existe um caminho. Existe um caminho para cada casal. Então você e o seu cônjuge têm um caminho que são de vocês. Vocês estão indo para uma determinada cidade distante, certo? E aí, durante essa viagem, vocês dois formam um caminho único. Único. É o caminho do casal para aquele lugar. Mas você sabe que muitas outras pessoas, muitos outros casais e muitas outras pessoas solteiras estão indo para o mesmo lugar, para a mesma cidade, na mesma rodovia. E eu digo para você, o seu caminho para esta cidade, para esse destino, com o seu cônjuge, ele é único. Mesmo que vocês estejam ao lado de outras pessoas que aparentemente estão indo para o mesmo lugar, o caminho que você e o seu cônjuge fazem é único, porque ele é único para cada casal. E você precisa identificar qual é o seu no seu casamento. Não basta as pessoas dizerem: eu quero ser feliz no casamento. Esse foi o tema da última live. Eu quero ter 2 filhos, eu quero morar nessa casa, eu quero viver nessa cidade, eu quero ter essa profissão, eu quero fazer essa viagem com meu esposo, a minha esposa, eu quero ter um relacionamento gostoso, afetuoso, cheio de carinho, cumplicidade, respeito. Isso não é um plano de viagem decente para um casamento. Um plano de viagem decente para um casamento é você identificar do ponto A ao ponto B, onde vocês querem chegar, como se fosse de uma cidade a uma outra distante, qual é exatamente o caminho que vocês irão fazer. E você identificar o seu com o seu cônjuge, porque ele é único. Mas como você está querendo dizer para mim se todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa e de uma forma geral acaba indo para o mesmo lugar? Eu vou dizer para você que quando você vai para uma cidade distante, você para num restaurante e fica determinados minutos, enquanto o outro para em outro restaurante e passa um tempo diferente do seu. Você come uma coisa, o outro casal come outra coisa. Você passa pelo lado direito da faixa em determinado lugar, enquanto o outro está passando do lado esquerdo. Não existe a possibilidade de você ir daqui até uma cidade distante, 1.000 quilômetros, fazendo exatamente o mesmo caminho que outra pessoa. Mas você precisa, junto com o seu cônjuge, entender, identificar o mais rápido possível qual é o caminho que vocês dois estão fazendo juntos, porque ele é só de vocês. Agora eu vou contar para vocês como que funciona casais diferentes em 3 situações. 3 tipos de casais quando estão fazendo uma viagem distante que se chama casamento no dia a dia ao longo dos anos. Primeiro, há casais que se amarram e seguem presos. Passam uma corda um no outro e os dois vão exatamente juntos pisando no mesmo lugar durante a viagem inteira. E aí eles se sentem e são realmente presos. Muito cuidado se o seu relacionamento é um relacionamento em que um pisa exatamente onde o outro pisa, porque alguém aí está perdendo a sua identidade.
Porque alguém aí não está dizendo o que pensa. Porque alguém aí está acumulando ressentimento, mágoa e falta de consideração em relação àquilo que sente, aquilo que vem de dentro, aquilo que é o seu propósito que você tinha muito antes de conhecer essa pessoa, porque você já é muito antes de estar casado. Preste muita atenção se essa é a realidade no seu casamento. Se alguém, você ou outro, se sente de verdade, na prática e por um tempo maior, preso, caminhando um caminho que faz sentido só para um dos dois. E normalmente, se estão presos, caminhando exatamente no mesmo lugar, tem alguém que está assim se sentindo preso. Isso é um prato cheio para o divórcio. Porque em algum momento essa pessoa explode e diz: eu não aguento mais, eu vou viver a vida que eu nunca vivi depois dos 30, 20, 15, 10, 5 anos ou 3 filhos que nós tivemos. Porque agora eu resolvi o seu problema e agora eu vou viver a minha vida. Isso acontece mais do que você imagina. Segundo, há casais que não se tocam e seguem livres. Imagina aquela viagem que você fala assim para o seu esposo ou para sua esposa: ó, nós estamos indo de Brasília a São Paulo. Eu tô saindo aqui às 10, então lá para as 11 você sai e a gente se encontra lá. Não quer saber por onde você foi, por onde você passou, o que que você fez. Eu sei que eu te encontro lá no ponto B. Eu saio daqui num determinado horário, você sai no outro, você vai no seu carro, eu vou no meu e pronto. Totalmente livres, sem se tocarem, sem se olharem no decorrer dessa viagem, no dia a dia. Você acha que eu estou exagerando? Quantos relacionamentos não há, e talvez você agora vai olhar para dentro da sua casa, da sua rotina e tomar como memória aquilo que você faz no dia a dia e ver se você e o seu cônjuge, de verdade, nos aspectos emocionais e psicológicos, passam por ali na casa de vocês, chegam até a dormir juntos na mesma cama, mas não se tocam de verdade, não se sintonizam em determinados momentos mínimos necessários um com o outro, com aquilo que quer, com aquilo que fez, com aquilo que está fazendo, se faz sentido, se não faz, onde doeu, onde foi bom, onde estão as alegrias. E aí você tem amigos ou amigas que suprem essa necessidade sua de interação humana verdadeira todos os dias. E aí vai na academia, é na escola, é no trabalho, é no passeio. Eu não estou criticando de forma alguma essas situações que são uma zona natural de escape, que são um ponto de apoio para que você seja quem você é de uma forma um pouco mais espontânea do que no casamento. O problema é quando essas pessoas, no seu conjunto, eu não estou falando de uma traição especificamente aqui, mas eu estou falando de pessoas em geral, num contato superficial, que acabam no conjunto substituindo a sintonia, a fidelidade e a presença que correspondem ao esposo ou à esposa. Por isso tantas pessoas adoram rolar o feed das redes sociais e viver a vida do outro e ver o que o outro está fazendo. Por quê? Porque está vivendo uma vida sozinho na mesma cama com o esposo ou com a esposa. E na hora de dormir ainda precisa, mais do que aquele corpo deitado ao seu lado, ter pessoas superficiais, amizades superficiais que tragam algum conforto, algum sentido para uma interação humana que não acontece com aquele corpo que está deitado ali do outro travesseiro. Isso é um prato cheio para a traição. Por quê? Porque há muitas possibilidades de ser encantado, de se interessar, de encontrar sentido na presença de outras pessoas. Preste muita atenção você que está se permitindo esses voos longos sozinhos, psicológica e emocionalmente, mesmo dentro de casa. Não estou falando sair na rua, ir em festa, em balada. Na rede social mesmo. Você dá esse voo longo, distante do cônjuge. Tem cônjuges que chegam a contar para mim que além de dormir mais de 4, 5 meses em camas separadas, ou um no sofá, outro na cama,
não tem um diálogo emocional sobre si mesmo, abrindo o coração, alguma coisa que seja um pouco menos trivial do que oi, bom dia, tudo bem? Você fez a compra do supermercado? Ah, você deu comida para a criança? Por mais de 5 meses, 6 meses. Isso não tem a mínima condição. É a mesma coisa de você sair daqui para São Paulo, saindo de Brasília, e falar: olha, eu tô saindo agora, mais tarde você sai e a gente se encontra lá. É a mesma coisa no casamento, de você dizer para o outro: eu te encontro lá no final. Daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Você acha que vai encontrar? Você acha que vai encontrar? Não vai encontrar. E quando você não encontra, é justamente aí que está a traição, é justamente aí que está o divórcio, é justamente aí que está as agressões, é justamente aí que está a depressão de um ou de dois, é aí que está o desajuste na mente e na emoção dos filhos para o resto da vida. Muita atenção ao que você vive no dia a dia, antes que você ao menos perceba que existe uma possibilidade de traição da sua parte ou da parte do outro. Porque a traição, ela, na verdade, é só uma expressão que nós temos, e algumas pessoas vão dizer: traição é só quando há o ato sexual, traição é só quando há pelo menos um beijo. Outros vão dizer: traição é quando sai junto e pega na mão, traição é quando conversa de uma maneira íntima com outra pessoa, mesmo na rede social. Os critérios mudam, mas existe uma coisa que não muda. Existe um conceito que você vai sair daqui, que é a minha resposta para essa pergunta, ao final dessa live, daqui a alguns minutos, em que eu vou dizer para você o que é que causa a traição em tantas pessoas. Existe uma palavrinha que se chama infidelidade. A partir de hoje, não fale mais com o seu esposo, com a sua esposa, sobre a possibilidade de um divórcio. Não fale mais sobre: olha, eu tenho receio que você me traia, eu não quero que você me traia. Você não pede mais para que não te traia, você pede fidelidade. Preste muita atenção nisso, porque essa palavra vai mudar o seu relacionamento. Não peça que não traia. Peça e construa da sua parte fidelidade. E eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não ouviram esse conceito sobre fidelidade. E ele não é meu. Já estudei ele por diversas vezes, mas você precisa procurar um pouco mais para encontrar uma resposta como essa sobre o que significa fidelidade. E você ainda não escutou. O caminho da fidelidade que você e o seu cônjuge fazem indo daqui para o ponto B, fazendo esse trajeto em que, de uma maneira saudável, em vez de vocês se amarrarem e irem juntos o tempo todo, trazendo uma sensação de prisão, uma sensação de desconforto, de falta de identidade para um, ou, por outro lado, outro ponto negativo, o casal caminhando: você vai, eu te encontro lá. Cada um tocando o seu caminho de forma totalmente livre, em voos muito longos, emocionais e psicológicos no dia a dia. Você tem uma terceira opção, que é você se tocar e se olhar e se permitir uma experiência de liberdade. Quer ver um exemplo numa viagem longa? Eu dei os outros exemplos, agora vou dar um exemplo saudável de um casal fazendo uma viagem longa. Nós saímos juntos, nós nos permitimos parar em um lugar que você gosta. Você come o que você gosta, eu como o que eu gosto na mesma mesa. A gente sai, entra de novo no carro. A gente passeia num desvio, passa numa cidade que você gosta, e depois passa numa cidade que eu gosto. E depois a gente volta para o caminho normal dessa viagem. E em algum momento você diz: eu vou dar uma passeada no shopping, e eu vou aqui nessa outra cidade, no meio do caminho, ver um museu, um teatro, alguma coisa. A gente volta e continua juntos. Esses pontos de contato e conexão que são bem feitos são os 15 minutos que você tem de qualidade no seu relacionamento e não precisa mais do que isso para sustentar um casamento de pé. Você presta atenção no que eu estou falando para você, porque você vai se sentir um pouco responsável por aquilo de ruim que já aconteceu no seu relacionamento. Eu vou dizer para você que com 15 minutos diários de qualidade com o seu cônjuge, você evita muito do que acontece num relacionamento. 15 minutos intencionais em que você faz um ponto de conexão adequado e verdadeiro com o seu cônjuge. E aí ele pode
seguir com o trabalho dele, com a profissão dele, com os amigos dele, fazer o que ele precisa, cuidar da própria saúde, fazer as coisas que gosta e voltar para esse ponto de conexão. Sabe por quê? Porque não tem uma amizade, não tem um trabalho profissional, não tem nenhuma pessoa na rua que deveria e que poderia, de verdade, ter a mesma conexão com o seu cônjuge do que você, porque não existe uma conexão mais profunda entre dois seres do que o casamento. E eu vou te dizer por quê, porque você, mãe, vai dizer para mim que é mãe e filho. Isso foi o que Deus te deu e é instintivo, das que você escolheu o casamento. Tem coisas que você vai dizer para o seu esposo, tem mazelas, tristezas e vícios que você mostra para o seu esposo. E é aí que está de verdade a cumplicidade. E você não mostra para o seu filho. Porque para o seu filho, você é a heroína, você é o herói, você vem de cima para baixo. Não é uma relação integral, de conexão verdadeira. É uma descida daquilo que você acha que precisa passar para ele como uma obrigação, como uma responsabilidade e como amor. Mas a relação do casamento, ela é pária. E você fala coisas que você não fala para o seu filho. Você mostra um lado seu que você não mostra para o seu filho. Você é uma esposa ou um esposo muito mais autêntico do que você é mãe ou pai. Preste atenção nisso, faça essa reflexão. Então, você não precisa mais do que 15 minutos nessa estrada, que corresponde aos momentos de conexão, para você dar um pouco mais de liberdade para o outro não se sentir preso, com vontade de explodir um dia e sair vivendo uma vida que nunca viveu depois de 30 anos e 3 filhos com você. Também não precisa ter um voo longo de 6 meses sem ter uma conversa que faça sentido no aspecto emocional, nas necessidades que você tem com o outro. É preciso que vá e volte, vá e volte. E esses pontos de conexão são o que a gente chama de sintonia e fidelidade. Fidelidade é a mesma que sintonia. É como se você tivesse uma rádio e uma antena. Imagine que a sua antena está aqui e a antena da rádio ou da TV aberta está a 1 quilômetro, 2 quilômetros, às vezes 10 quilômetros de distância e vocês estão aqui, cada um no seu lugar, fisicamente. Mas existe algo invisível conectando vocês. É claro que um casal que fica 6 meses distante um do outro vai ter muito mais dificuldade de fazer isso, mas você que tem pelo menos 15, 20, 30 minutos de um contato de qualidade com o seu cônjuge, vai ter facilidade de fazer, manter, criar, ampliar, fortalecer essa conexão que existe entre vocês, independentemente do que acontece ao longo do dia. Se você não tem essa sintonia, se você não cria e mantém essa fidelidade, então você precisa entender que esse conceito de fidelidade não é traiu ou não traiu. Nunca me traiu é fiel. Me traiu é infiel. Não é isso. Você é infiel todos os dias e em todos os momentos em que você não está minimamente sintonizado com o caminho único que você escolheu para realizar com seu cônjuge. Então, você faz tudo o que quer, mas não faz nada que o cônjuge quer. Você não está sintonizado com ele. Ah, mas nós estamos juntinhos, nós vamos sempre no mesmo restaurante, a gente come sempre a mesma comida, nós vamos sempre na mesma praia. Nossa, você precisa de ver, nós compramos as nossas roupas sempre na mesma loja. E aí você diz assim, nós estamos sintonizados, nós estamos juntinhos, isso aqui não tem traição que entre por essa fresta desse relacionamento. Bobagem. Eu já vi pessoas manterem uma traição, uma relação sexual fora do casamento, ou uma relação emocional mesmo, afetiva com outras pessoas, debaixo da cara da esposa ou do esposo, e por um tempo significativo. Sabe por quê? Porque não existe sintonia. Se vocês compram sempre na mesma loja, vão no mesmo restaurante, vão sempre na mesma praia, fazem tudo, tem alguém que não está sendo correspondido. Tem alguém que não está se sentindo fidelizado, sintonizado pelo outro. E isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Em termos de divórcio, de agressão, de brigas, de discussão, de problemas que se desdobram nos filhos e tantas outras coisas que nós vemos como extremamente desagradáveis na relação, mas que nós só vemos quando a coisa fica feia.
Nós só vemos quando a coisa fica feia. É como se nós disséssemos assim: eu não estou vendo a pessoa cambalear, eu só vejo quando ela cai e manda a testa no chão. Eu não vejo o casamento dessintonizado, com infidelidade orgânica e crônica no dia a dia. A infidelidade crônica acontece na maioria dos lares. Porque tem sempre alguém que faz só o que quer, ou tem sempre alguém exigindo que o outro faça exatamente aquilo que quer, mas não permite que aquela outra pessoa de verdade vivencie essa relação como uma sintonia, uma fidelidade, aquilo que você é, com aquilo que eu sou, nos respeitando nas nossas diferenças e naquilo que nós precisamos. Isso precisa de diálogo, isso precisa de carinho, isso precisa de proximidade. Precisa você avançar sobre esse assunto determinadas vezes, por mais difícil que seja. Porque se você vai deixando afastar, porque o outro não quer, se você vai deixando afastar, porque está difícil de conversar, você vai deixando porque os lugares que o outro quer ir você não quer. Ah, vai sozinho, eu fico aqui. Porque o assunto do outro é chato. E aí você, não quero saber disso. Você sabe e o outro reclama que o assunto é chato. E aí você desiste e fala, não vou falar mais sobre essas coisas que me alimentam o coração, que me deixou satisfeito no dia de hoje, porque eu já vi que ele não gosta. Insista. Fale de um jeito diferente, seja interessante. Se isso fosse um negócio, se o seu casamento fosse a sua profissão e o cliente começasse a afastar da sua empresa, do seu negócio, da sua mensagem, você ia nem pendurar sua melancia para se fazer interessante para que ele pudesse interessar-se em escutar aquilo que você tem para falar ou comprar aquilo que você tem para vender. No casamento, não. A pessoa começa a achar um pouco chato o nosso jeito de agir. Eu falo, não, deixa ele para lá, eu não vou falar mais o que eu sinto. Eu vou num determinado lugar e ele não gostou. Não, agora também eu vou continuar indo, você vai para outro lugar. Não! Cadê a criatividade? Cadê o interesse em fazer com que essa sintonia aconteça e essa fidelidade crônica e não a infidelidade crônica cresça, prospere, aumente, reforce-se na sua relação? Não pense mais em traição. Pense em fidelidade. Termine todos os dias pensando: eu fui fiel à minha esposa ou ao meu esposo? Como que eu posso ter um diagnóstico disso? É simples. Se vocês são dois corpos que se encontraram no final do dia, esqueça, não houve fidelidade. E a traição é somente uma consequência lógica de alguém que não quis segurar a panela de pressão à força. E se segurar a panela de pressão dessa forma à força, em algum momento vai explodir numa depressão, numa doença crônica do coração, um AVC, ou um câncer, ou um desajuste nos filhos, porque eles pegam tudo, ou um divórcio. De repente, um divórcio. Tchau, não quero mais. Como assim? Como assim? Não, é porque eu não vivi a minha vida. Nós estivemos sempre juntos fazendo o que você gosta. Ou eu estive simplesmente vivendo a minha vida longe de você, porque você curtiu a sua, eu curti a minha. Não faz sentido nós estarmos mais juntos. Qualquer tipo de não sintonia significa uma infidelidade. E a traição, como você até hoje conhecia, é simplesmente a gota d'água que transbordou num copo que já estava para lá de cheio. Fez sentido para você? Faz um joinha para mim. Tem algumas pessoas aqui até agora. Se fez sentido para você, faz um joinha para mim, só para eu entender que você está vivo e que essa mensagem de alguma forma, em algum ponto fez sentido para você. E eu vou dizer para você uma coisa. Talvez eu não tenha sido perfeito nas palavras. Talvez eu não tenha sido perfeito nos argumentos. Mas se você fizer um seu esforço do lado daí, para que sintonize com a mensagem que eu passei para você aqui hoje, você não só tira o seu relacionamento da crise, evita a traição futura, como você dá um nível de qualidade profundo para o seu casamento. Porque se você, em vez de pensar na traição ou não como aspectos grosseiros da gota d'água que explode e todo mundo vê em determinado momento, e passar a enxergar a fidelidade como uma conduta sua diária, orgânica no casamento, permitindo e convidando, estimulando ao outro que mantenha também esse perfil de fidelidade nas mínimas coisas, no decorrer do dia a dia e em todos os dias, não tem porquê essa rocha
se abrir e dar espaço para a traição. Eu desejo de verdade que no seu casamento, de agora em diante, não haja espaço para a infidelidade, que um dia trará para você a notícia desagradável de uma traição, seja da sua parte, seja da parte do outro. Porque não é o pior dos males do casamento. Não é o pior dos males de um casamento, mas é o sintoma de um casamento que já não está fazendo sentido. Existe uma pergunta aqui, vamos lá dar uma oportunidade para ela. Nayara, é sua opinião sobre o perdão de uma traição? Eu vou dizer para você uma coisa. Você precisa fazer o melhor que você pode. Não sou eu que vou dar essa resposta para você. Mas a minha resposta respeita o seu coração e a sua percepção do que é o melhor de você. Você conhece Jesus, você conhece a lição dele, você precisa aplicar ela em cada momento da sua vida. Eu só vou te pedir uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa muito séria, que isso eu posso te entregar com tranquilidade, muito mais importante do que te dar a resposta final. Não carregue com você a culpa, porque a culpa atrapalha toda boa decisão. Se você se sentir culpada por o que aconteceu, você vai tomar uma decisão inadequada. E se você tomar uma decisão e se sentir culpada, depois você também não vai fazer o melhor que você pode na sua vida da agora para frente. Então elimine a culpa do passado e evite que a culpa nasça dentro do seu coração no futuro, da agora para frente. E tome a melhor decisão que você pode tomar para você. Porque se você tomar uma decisão para o outro, você corre um risco muito grande de não se sustentar nessa decisão. E isso, a conta não fecha. O remendo vai sair pior do que o buraco. Então, eu acredito no casamento. Eu gostaria de não ter que ter essa decisão sobre manter ou não meu casamento depois de uma traição. Eu sempre tive uma convicção de que eu não aceitava uma traição. Hoje eu tenho uma filha, eu tenho um casamento de 10 anos, e quando você está começando uma relação, você tem um saldo muito baixo para analisar, e você diz: eu tenho uma árvorezinha, um brotinho desse tamanho, você tira fácil, fácil, planta o outro. Quando você tem uma árvore de estimação, que ela já tem muitos anos, já deu muitos frutos, tem muita história, muita fotografia, você já pensa muito mais vezes sobre arrancar essa árvore. É muito diferente de arrancar um brotinho e arrancar uma árvore formada. Hoje eu tenho uma árvore formada na minha vida. A minha esposa, meu lar, nossa história, nossas lutas, nossas conquistas, nossas derrotas, nossos tropeços. Então eu pensaria muito mais do que duas vezes. Mas eu gostaria que, qualquer que fosse a resposta sobre uma traição, que ela viesse sem culpa, lá de dentro do meu coração. Porque isso me fará, da agora para frente, um esposo ou uma esposa melhor, tendo aprendido com aquilo que aconteceu. E você, que me fez essa pergunta, ganhou hoje de presente. E eu nem sei se essa situação é sua ou se é de uma amiga, mas enfim, eu estou tratando como se fosse uma reflexão nossa, sua e minha. Você hoje, e todos nós ganhamos de presente uma reflexão muito profunda sobre: aconteceu? Você já perdoou uma vez? Você está perdoando nesse momento, está passando por isso? Não foque na traição. Não foque no perdoar ou não perdoar. Foque no fazer uma fidelidade nova a partir de agora. Aquilo em que os seus pés está, o seu coração tem que estar. E se o seu coração está, você seja fiel àquilo. Sabe como? Sentindo, vivendo, respeitando, conversando, dialogando aquilo que de verdade liga dois corações. Porque viver essa vida que eu estou vendo a maioria dos casais viverem, que é de dar comida para filho na mesma casa e dormir na mesma cama, um virado para outro lado, sem qualquer propósito em comum, isso para mim é pior do que uma traição. Porque é você se envenenar todos os dias em dose homeopática e se sentir um lixo, vivendo uma porcaria de vida só por algum motivo que te mantém preso a isso. Se você quer mudar isso, você não precisa do divórcio. Você só precisa começar a colocar uma dose homeopática de sintonia e fidelidade no sentido do que essa live sugeriu para você. De verdade é isso que eu desejo para todos nós. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E você sabe
que pode me encontrar no direct e trazer para mim alguma dúvida, alguma dificuldade que você tiver a partir da releitura, da revisão desses conceitos que nós trouxemos nessa live. E não deixe de compartilhar essa live com alguém que já passou por uma traição ou que está vivendo um momento de traição, porque isso pode ser de verdade libertador. Um grande beijo, um ótimo dia e até amanhã, no mesmo horário.